Fala, China Azul, seja muito bem-vindo às últimas notícias do nosso Cruzeiro. Vou falar sobre o acontecimento de ontem, na entrevista coletiva, onde um repórter que torce para o outro time da Lagoa e fez uma pergunta que poderia ter complicado demais já esse início de Gabriel Veron aqui com a camisa do Cruzeiro. Você que já está aí, já deixa o like, se inscreva e também ativa o sino de notificações para continuar recebendo as notícias do nosso Cruzeiro querido! Fala Nação Azul, antes de qualquer coisa, é novo por aqui, ainda não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar a crescer aqui na plataforma. Deixe o seu like, ajuda demais no engajamento. Se possível, compartilhe o link deste vídeo que está aí na descrição, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Bom, hoje é dia 11 de janeiro, ontem, dia 10, o Cruzeiro apresentou dois de seus reforços para essa temporada. Trata-se de Rafa Silva e Gabriel Veron. Uma das coisas que eu quero abordar nesse vídeo é sobre uma polêmica, porque ontem o Cruzeiro então apresentando e o Gabriel Veron, por ter um sobrenome em alusão ao argentino Veron, que jogou pelo Estudiantes e ganhou a Libertadores do Cruzeiro em 2009, teve um repórter que fez uma pergunta, na minha opinião, irresponsável, e eu quero tratar aqui nesse vídeo. Trata-se do repórter Gabriel Marques, que estava ali, se não me engano, representando a Band de Minas. Ele também, que já trabalhou no estado de Minas e também na TV oficial do clube de Vespasiano, ou seja, declaradamente atleticano. Em uma das perguntas, a partir disso teve a oportunidade de fazer, e na minha opinião, independente do time que torce, ele está ali na coletiva para fazer a pergunta sim, mas que atenda o principal interessado, que quem é? O torcedor do Cruzeiro. Porque quem está apresentando é o Cruzeiro Esporte Clube, um jogador. Quem está ali prestes a receber as informações e antenado na coletiva é o torcedor do Cruzeiro. Mas ele, torcendo para o time do outro lado, e fez uma pergunta que não atendia nenhum interesse da torcida do Cruzeiro. Pelo contrário, fez uma piadinha em relação àquilo que o atleticano gosta de usar em relação à alusão ao Gabriel Veron, na verdade, o seu sobrenome Veron, e a pergunta foi feita de onde veio, até porque tem o Veron, que tem uma história diferente aqui em Minas Gerais. E o Gabriel Veron, eu quero inclusive dar os meus parabéns, porque ontem ele poderia ter iniciado a sua carreira no Cruzeiro já de uma maneira extremamente difícil. Por isso que eu falo que a pergunta do senhor Gabriel Marques não foi o fato somente dele ser atleticano, mas a pergunta que foi feita poderia ter colocado um menino de 21 anos em más lençóis, e por isso que também estou fazendo questão de enfatizar e dar os méritos ao Gabriel. E através dessa pergunta, já poderia estar sendo complicado demais o seu início. Ele que ainda que nem vestiu a camisa do Cruzeiro oficialmente, já na sua breve história no Cruzeiro, dependendo do que ele responderia. Gabriel foi muito sutil, perspicaz e já foi preparado para essa pergunta, dizendo que esse sobrenome não foi pelo pai, foi por um vizinho. E detalhe, na pergunta do repórter, teve sorrisinhos e o Veron, sério e também antenado, de acordo com o que a pergunta foi feita. Ele entendeu que ali foi como se fosse uma casca de banana para que ele pudesse cair e ele se saiu muito bem. Sério, respondeu, não foi meu pai, foi um vizinho em relação sim ao jogador, mas ele fez a história dele em seu clube e eu farei a minha aqui no Cruzeiro. Parabéns ao Gabriel Veron, que poderia ter se complicado dependendo da resposta, da forma como ele elaborou a resposta, ele se saiu muito bem. Aí fica a dica, porque historicamente o torcedor do Cruzeiro sempre tendo que passar por isso. Há cerca de 15 anos atrás, Álvaro Damião, representando a Rádio Itatiaia, fez uma pergunta que inclusive ficou famosa através da resposta do Fabrício, sempre fazendo alusão ao Atlético Mineiro. A pergunta trouxe alusão ao mascote, e ele dizendo GALO numa pergunta referente ao Cruzeiro, e o Fabrício foi muito bem na resposta dizendo GALO para você, que tem intimidade, para mim é apenas Atlético Mineiro. Álvaro Damião tentou ainda, insistir na pergunta, dizendo, para nós que somos aqui mineiro, não falar GALO, o pau quebra. E o Fabrício continuou e deu mais uma dizendo, pois é, mas eu não sou daqui não, então não conheço muito bem essa história.
sempre, historicamente, para citar dois casos, o de ontem e esse há cerca de 15 anos atrás, que ficou famoso através do Fabrício, a torcida do Cruzeiro, a instituição, jogadores e diretores tendo que passar por desrespeito dentro da sua casa, que na minha opinião é sim um desrespeito, porque esse tipo de pergunta você não ouve sendo feita lá do outro lado. Você já ouviu o Álvaro Damião fazendo uma pergunta para um jogador, diretor do Atlético, usando o termo a raposa? Você já viu hoje em dia repórteres para fazer perguntas lá usar em alusão o cabuloso? Não. E por que historicamente sempre o torcedor do Cruzeiro tem que se deparar com essas coisas? E ontem, para mim, com um agravante, como eu disse, não é o fato de ser atleticano. Inclusive, eu tenho um atleticano dentro do jornalismo como uma referência ao ponto de respeito e equilíbrio na hora de comentar, inclusive sobre o Cruzeiro, o Lélio Gustavo, que inclusive não é muito bem visto pelos atleticanos, mesmo sendo declaradamente atleticano, muito por causa das suas opiniões equilibradas, deixando o clubismo de fora na hora que tem que falar de Cruzeiro e Atlético. Tem o meu respeito. Muitos cruzeirenses também não gostam, mas eu respeito da forma como ele elabora suas conclusões e as perguntas acerca do Cruzeiro. Creio que através daquilo que eu acompanho, de um atleticano ele consegue deixar o clube de lado para fazer as ponderações, que é o que deve ser feito e deveria ser feito pelo senhor Gabriel Marques, que, como eu disse, já trabalhou inclusive na TV oficial do clube, no qual torce. E não é o problema esse, o problema é o tipo de pergunta que é feito aqui e não é feito lá. Será por quê? Porque provavelmente lá, além de não fazer, se fizer, meu querido, provavelmente nem entraria lá mais. E por que o cruzeirense tem que se deparar sempre com isso aqui? Até quando? Historicamente, e exemplos recentes também, Gabriel Lima, tratando de bom moço, uma reciprocidade que nunca houve aqui, dizendo que tinha um bom relacionamento com a cúpula atleticana, em entrevista também em uma rádio que, inclusive, é presidenciada por atleticanos. E o caminho foi todo preparado para que ele caísse na pergunta, e ele, com muito mais idade, preparado para tal, ele foi muito mais juvenil do que o Gabriel Veron, que foi muito maduro na resposta. O Gabriel Veron foi muito bem. Gabriel Lima, ele caiu igual um patinho na lagoa quando foi feita a pergunta sobre a Arena MRCV. Falou que não via problema nenhum o Cruzeiro jogar como mandante na arena do rival, desconhecendo totalmente o contexto em que estava inserido. Gabriel Veron, com 21 anos, foi ágil. Gabriel Lima, com toda sua experiência, caiu e teve que passar na pele dias depois, através do jogo entre Cruzeiro e Atlético, na Arena MRCV, toda a irresponsabilidade, o desrespeito que sempre fomos tratados aqui. Aí saiu esbravejando e espero que isso tenha trazido uma lição ao ponto de mudar sua atitude a partir dali. O cruzeirense quer reciprocidade, porque o Cruzeiro sempre abriu mão das suas prioridades para atender os desejos do Atlético, Federação Mineira, Ministério Público, a Globo Minas em relação sempre ao Atlético Mineiro. Enquanto o Cruzeiro, quando era pedido para ser atendido os seus, nunca teve atendido os seus interesses. Que assim como ontem, o Cruzeiro possa começar a tomar atitudes e não precise passar novamente ou piorar a situação para tentar tomar uma atitude, porque talvez seja tarde demais. Ontem, na pergunta do Gabriel Marques, ele poderia ter acabado com a carreira do garoto que está falando em recomeço, em tempos difíceis lá em Portugal, no Porto, e que o Cruzeiro está abrindo as portas no melhor momento em que ele quer dar a volta por cima. E através da pergunta clubista, fazendo piadinhas, na minha opinião, ele poderia ter acabado com a carreira do atleta aqui no Cruzeiro. Graças a Deus não aconteceu mais uma vez. Parabéns, Gabriel Veron. Foi preparado e tratou a pergunta como ela deveria ser tratada, com seriedade e sem risinho. Parabéns, que mostra que está conhecendo muito bem a história do Cruzeiro. E que amanhã, sexta-feira, possamos já ter, quem sabe, uma resposta acerca disso. Porque sexta-feira, amanhã, o Cruzeiro apresentará de novo mais 2 reforços. Dessa vez, Léo Aragão, goleiro, que veio do Bragantino, e o Lucas Romero, o El Perro, o argentino. Que o Cruzeiro possa, quem sabe,
Em vez de tirar oportunidades de jornalistas credenciados cruzeirenses que poderiam estar ali ocupando este lugar de Gabriel Marques para fazer perguntas pertinentes à torcida do Cruzeiro e não torcedores do Atlético vestidos de repórteres e fazendo perguntas com risinhos e piadinhas em alusão ao time que torce. E isso possamos ver amanhã, se ele vai ter essa oportunidade de novo e se caso ter, qual que vai ser o tipo de pergunta. Fato é, a torcida do Cruzeiro já está cansada, historicamente sempre sendo destratada. Até quando vamos passar por isso? Estamos aqui para dar voz de certa forma, porque a imprensa cala-se sempre quando é em relação ao Cruzeiro Esporte Clube. É novo por aqui, gostou do vídeo e não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo aqui na plataforma. Deixe o seu like, ajuda demais no engajamento. E se possível, copie o link aí na descrição, neste vídeo de certa forma polêmica. E dispare aí nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Comente aí embaixo o que acha disso. Historicamente, também cruzeirense sofre muito com isso? Ou tá tudo bem para você, não teve nada demais? Seu comentário também é muito importante. Patrick Lopes, canal Cruzeiro Querido, eu espero vocês até meus próximos vídeos. Que Deus abençoe suas vidas. Tamo junto.